E aí, gente, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu vim fazer uma coisa que eu tava com vontade de fazer de lá de longe, só que eu não tinha esse acesso, porque na época eu estava fazendo os sketchbooks antigos, porque eles agora são antigos. E eu vou explicar o que a gente vai fazer hoje. Esses dois queridos aqui são os meus dois sketchbooks antigos. Esse é o primeiro e esse é o segundo. Eles são do ano retrasado e passado. Então, nossa, mas isso nem é antigo, para de ser trouxa. Não, são antigos, não são antigos. Eles têm o meu estilo antigo, porque pode parecer que não foi muito tempo, mas isso foi tempo suficiente para o meu estilo mudar drasticamente. Tanto que eu vou mostrar os estilos desse primeiro aqui, que principalmente que era muito diferente, e depois mostrar hoje em dia, porque hoje em dia eu tô fazendo o meu quarto sketchbook. Então eu queria mostrar pra vocês o meu estilo antigo e mostrar como dá pra você evoluir muito em pouco tempo. Então vamos lá, vamos passar vergonha. Começando esse sketchbook pela capa, ela é bem mais simples que as outras, tanto que eu acho que até pensei em fazer uma coisa menos informações na tela, porque eu acho que quando eu tava fazendo, eu ainda não entendi direito o conceito de sketchbook. Comecei a entender o conceito de sketchbook depois que eu fui assistir Lores. Pra quem não sabe, Lores é um canal de arte muito legal, que eu assisto todos os vídeos dela, e foi inspirado nela que eu comecei a fazer sketchbooks. Enfim, a capa normalmente é cheia de informações e coisas, mas essa daqui eu coloquei bem pouquinha coisa. Tem só uma fotinha do Homem-Aranha, dois mirtilos inspirados na Zumi, do Mundo Torajo, o Fredinho, o escrito aqui, e essa coroinha aqui é da minha personagem, o Jax, um grifo, eu esqueci a palavra, de Dollhouse, e o boné do Dipper de Gravity Falls. E aqui atrás tem os personagens da Sanrio, que esses adesivos nenhum eu comprei, eu fui conseguindo na escola. Esse aqui eu achei no chão quando eu fui fazer uma Olimpíada de inglês. Esse aqui minha amiga me deu, esse aqui eu troquei. Não, esses três eu troquei com uma menina da minha sala por uns adesivos que eu tinha no meu caderno. Enfim, informações inúteis. Vamos começar. Vamos ver quando eu comecei e quando eu acabei, pra gente ver a diferença de tempo de hoje em dia e do outro sketchbook. Nessa parte aqui, eu escrevi que foi início dia 11 de 10 de 2024 e o fim dia 11 de 2 de 2025. Então foi 4 meses exato, né? Eu tô me sentindo muito boa. 4 meses exatos pra acabar esse sketchbook. Foi até que rápido, eu acho. Mas eu fazia bem menos decoração, então faz sentido ser mais rápido. E tem a minha amiga e eu, nossos personagens. E o Sol e a Lua de Digital Circus. Na primeira página, eu fui fazer um Meet the Artist, que eu acho que chama. Gente, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Bom, eu falei que eu ia comparar o estilo. Uma foto do meu estilo hoje em dia. E mudou muito. E aqui eu escrevi algumas coisinhas. Quem quiser ler que leia, eu estou com preguiça. Certas coisas mudam muito, tipo o meu tanto de fandoms e o jeito que eu me descrevia. Extrovertida é muito forte pra mim. Na segunda página a gente tem o King, que isso aqui eu claramente copiei do computador. Aqui nós temos o Gabriel que eu fiz no Dia das Crianças, como dá pra ver aqui. Essa piada era muito engraçada, tá? Sabia que o meu pai é dono do Roblox? Tipo, era muito engraçado. Próxima página, Hilda. Esse desenho eu fiz mais pra frente, tipo, depois, no tempo. Só que eu colei nessa página, porque tinha um desenho muito feio aqui atrás. Eu não vou lembrar o que é, mas eu lembro que era feio. E o Jax, com a mancha de petróleo, o Algoritmos, o Venom, todas as entidades de gosma pretas pegaram o Jax. Essa gosma preta vinda do Jax é desse desenho de Hollow Knight, que é basicamente só uma foto que eu vi do Pinterest e falei, vou desenhar. A maioria dos desenhos aqui, tipo, esse do Gabriel não, nem o do Jax, mas todos os outros, que daqui pra frente, basicamente, vi foto e vou riscar em cima. Esse dos grifos, eu tinha acabado de decorar como fazer todos. Eu fiquei muito feliz porque até hoje eu sei de cor como desenhar cada um deles e eu acho isso muito legal, porque decorar tabuado eu não decoro. Próximo, Gumball. Gumball, nada a declarar, só Gumball e Daisy. Aqui nós temos uma tirinha sem graça, sem sal, sem pimenta, sem nada, sem... Nossa senhora, de tão ruim que é as piadas disso daqui. Eu tenho coisa a declarar sobre o jeito que eu fazia olho. Era muito grande o olho pro rosto, era metade do rosto, você consegue ver que é o olho.
E tinha essa bolinha no canto, tipo, esse brilho, que era pra ser um brilho, mas não faz sentido, é feio, é horrível. Que bom que eu mudei, mas no começo do outro sketchbook eu já tinha mudado, então rascunho que eu nunca acabei de Irmão do Jorel, o Irmão do Jorel e a Lara. A Lara é a melhor personagem do Irmão do Jorel, eu não quero discutir com vocês. Use. Esse desenho ficou muito legal, mas eu também copiei do Pinterest. Eu nunca faria isso. Nessa época eu nunca conseguiria fazer uma use dessa sem uma referência do lado ou algo assim. Mas o Nzinho, ali, Enzo Gabriel. Essa foi a minha primeira OC. Não só minha. Foi minha, da Manu e da Laurenha. Se vocês já estiverem vendo esse vídeo, um beijinho, amo vocês. E a gente ficou à tarde na escola pra fazer um trabalho, mas vê se a gente fez o trabalho. O Haru, ele foi a minha primeira OC. Ele tinha uma história toda que ele tinha levado uma facada nesse olho. E ele usava essa faixa. E ele gosta de roxo, otaku fedido. Enfim, gente, esse aqui é o Haru. Eu lembro que no final de 2024 eu pintei o cabelo e ficou igualzinho ele. Nossa, era a mesma coisa. Pera aí, deixa eu ver se eu acho uma foto. Igualzinho. Esse aqui é um desenho que eu fiz porque eu tava carente, porque eu tava com saudade da minha cachorra. Nossa, como eu odeio esse olho, eu odeio muito. N, meu filho, minha criança, minha pelúcia do N, meu coisa, meu bebê. Eu pari isso daqui, tá bom? Pra quem não sabe, eu sou mãe biológica do N. Esse desenho ficou muito bom, porque diferente dos outros que eu peguei do Pinterest, esse aqui eu coloquei o meu N na minha frente e fui fazendo. Então já é uma ótima evolução, além de que a pintura não ficou ruim, tá bom? Só, tipo, não tá sombreado nem nada, mas também não ficou ruim pra época, né? Que vocês podem ver o que se passou aqui, né? Complicado. Vocês que eu desenvolvi depois viraram completamente diferentes. No outro sketchbook eles estão como eles são hoje em dia, eles são completamente diferentes. Mas era pra ser irmãos, inspirado no Linho no Azedo. Que ficou bem fofinhos até, mas são piadas sem graça e os desenhos não estão legais. Bom, aqui nós temos outra OC minha que eu tinha criado pro universo de The House. Mas eu não desenvolvi ela, eu não fui atrás de história pra ela e ela não virou nenhuma OC minha hoje em dia. Então ela foi abandonada, coitada da Melanie. Uau! Essa página é legal. Só que eu copiei do Pinterest esses bichos. Vocês acham que eu ia conseguir fazer isso sem referência, gente? Pelo amor de Deus. Minha época viciada em Melanie Martinez. Tanto que nós temos o álbum inteiro de Crybaby escrito aqui. Minha música favorita é Mad Hatter. Até hoje, minha música favorita da Melanie é Mad Hatter. Certas coisas nunca mudam, não é mesmo, Melanie? Oh, meu Deus, tá toda fodida. Aqui tem uma trend que eu acho que tinha. Eu não lembro disso aqui era trend, eu só vi uma base no Pinterest e fiz. Eu lembro também que o meu avô, ele pegou uma vez meu sketchbook pra ver, porque eu deixei ele ver meus desenhos. E ele viu essa coisa aqui, ele achou tão legal que ele fez um xerox desse daqui e tá no escritório dele, quarto dele, até hoje. Tipo, é o xerox disso daqui. E eu achei muito fofinho, porque ele gostou muito disso daqui. Mais Enzo Gabriel, quem quiser contar quantos Enzo Gabriéis eu desenhei nesse sketchbook, pode ficar à vontade. Temos um Bill falando eu odeio pinheiros. A continuação daquele desenho. Esse aqui, ele é legal. Só que, obviamente, como vocês já devem imaginar, eu copiei do Pinterest. E nós temos o suspense para o próximo desenho. Oh, meu Deus! Esse desenho, eu tenho um certo orgulho dele, porque eu fiz ele no orgulho, né? Porque vamos concordar que é essa sombra no cabelo. Mas eu fiz ele na escola sem referência de perspectiva e eu não fazia ideia de como fazer perspectiva. E tipo, não tá ruim a perspectiva. Dava pra ter um pedaço do braço aqui, uma coisa mais... a mão um pouquinho diferente do jeito que ela tá, mas dá pra entender que ela tá fazendo assim pra tela e que o braço tá um pouco pra trás, por isso tá menor. E que a mão poderia ser bem maior, né? A mão poderia ter mais coisas legais nessa mão, porque ela está um pouquinho mal feita, mas até que ficou legal. Eu também gostei do sombreamento dos dedinhos, ficou fofinho. Por favor, muda esse olho! Rascunhozinho. Eu lembro que eu fiz isso aqui esperando minha mãe chegar. Minha mãe demorou muito pra me buscar esse dia, eu fiquei fazendo isso. Eu consegui até fazer uma mão legal, de tanto que demorou. Peça, na época, acho que eu fiz no dia que a peça saiu. E um pêssego. Gente, dessa página pra cá, vocês vão sentir uma diferença enorme no tipo dos desenhos. Tanto que daqui pra lá, eu considero mais como eu testando o que eu conseguia fazer. E daqui pra cá, realmente fazendo um sketchbook. Porque dessa página
Pra depois eu entendi o que é um sketchbook, que é um caderno que você faz coisas, colagens, não desenha, normalmente não desenha diretamente na folha e vai colando coisas divertidas e deixando ele mais decoradinho possível. Então essa página dos gatitos, que eu amo muito até hoje, não tem nada pra falar mal dessa página. Eu gosto muito desse gato porque ele parece um pão. Essa página ela é legal. E vamos ver a diferença gritante dessas páginas pra cá agora. Uau, nem mudou tanto. Aqui pra cá vocês também vão perceber que eu comecei a gostar de Dance World. Tanto que eu acho que disso daqui que falta, metade é Dance World fácil. Eu lembro nesse dia foi o dia que eu comecei a ver a história de Dance World. E eu fiquei viciada, eu fiquei fissurada. Daí quando eu vi a história, eu pensei, eles são meus 3 preferidos. Gooby, Astro e Vi. Hoje em dia, os meus favoritos, acho que ainda são os mesmos, eu só trocaria a Vi pela Yata. Ainda continuo amando o Gooby. O Gooby é meu filho, minha criança. Eu também parei ele. Mas o Gooby, pra provar o meu ponto, ele só tá vesgo. Mas o Gooby é um pouquinho vesgo, mas não nesse nível. De delícia! Natsuki! Esse desenho não tá ruim, tá bom? O sombreamento do cabelo até que tá legal, considerando que eu não sabia fazer. E nossa, eu odeio muito esse olho, porque eu vou fazer olho desse jeito. Memes engraçados, esse aqui. E esse aqui. Próxima página, lacinhos. Eu não sei porque eu fiz isso, eu só lembro que na escola uma amiga me ensinou como fazer esses laços. E eu pensei, uau, laços. E fui colando vários laços e sobrou um espaço aqui, porque eu tinha acabado o papelzinho rosa. E eu desenhei um lação. Laço! Dance World. Eu lembro que eu fiquei muito orgulhosa dessa página, porque eu achei legal o tanto de desenhos que eu consegui fazer. E sei lá, eu só fiquei muito feliz de ter feito essa página, porque até o momento esses eram todos os toons que tinham no jogo. Porque, não era pouco, o jogo tava, no começo não, mas tava, tinha acabado de ser a atualização da Connie, e isso faz muito tempo. E sei lá, eu gostei muito desse desenho, eu gosto muito dessa strip, olha. Dance World. Quantas páginas já foram? As duas primeiras, depois aquelas duas, essas aqui. 5, 6. 6 páginas de Dance World e a gente ainda falta um montão. Que eu fiz o Astro como se ele fosse humano. Eu lembro que eu fiz essa daqui numa das últimas semanas de aula. Eu tava sentada de dupla com a minha amiga e ela tava desenhando a Mico do meu lado enquanto eu desenhava esse astro. É uma memória muito aleatória que eu tenho, mas sei lá. E eu gostei desse astro. Eu acho que eu sou o único ser humano na face da Terra que imagina o astro humano loiro. Hoje em dia eu nem imagino mais ele assim. Aqui temos a Gigi, porque a Gigi é uma das melhores toons. E essa página aqui é uma coisa muito curiosa, porque eu tava sentada na cantina da escola, porque nesse dia eu ia almoçar pra ficar de tarde. E quando eu tava almoçando, eu acabei tudo, e eu falei, eu já tinha feito esses desenhinhos. Falei, vou fazer um fundinho legal pra colar os desenhos. Certo? Comecei, peguei minha canetinha, pintei muito, tudo isso aqui. Ela dava pra ver que ela tava acabando, tanto que aqui, ó, dá pra sentir ela acabando, as forças dela indo embora. E meu professor de matemática só chegou e falou, vai acabar sua caneta. Aí eu falei, eu sei. Aí ele me deu o canetão dele, tanto que dá pra ver a diferença. Ele só me deu o canetão dele. Eu devolvi depois, óbvio, mas muito obrigado, professor. Parece que tem um pouco de Shure saindo dela. Por isso que eu coloquei a Twisted aqui. Por causa dessa diferença. Mas enfim, que informação inútil. Vamos pro próximo. 7ª página de Dance World. Dinosaurs Go Roar. Era uma trend de Dance World que tinha da Shelly e da Vi. Yay! Esse aqui foi na época da treta falsa da CB e do Bruno, que eu fiquei fissurada na CB e no Bruno. E eu comecei a querer desenhar muito a CB. Eu tenho um papel ali. Se eu achar, eu coloco foto. Que eu fiz só desenho da CB, porque eu tava fissurada nela. E nesse aqui eu fiz só um pequenininho, que não ficou tão legal. O Gumball tá bonitinho, mas não ficou tão legal. E eu fiz uns testes de coisas aleatórias, nada a ver. Mais testes, coisas aleatórias, nada a ver. Eu gastei essa página, podia ter feito qualquer outra coisa. Poético, vou colocar na thumb. Essa teia aqui é muito legal, eu tinha visto no Pinterest, para 10 de sketchbook. E caiu isso daqui. E eu gosto muito dela, por mais que esteja torta. Eu não sei como eu consegui deixar isso torto, mas eu consegui. Yay! Natal! Eu fiz esse aqui, acho que na véspera ou no dia do Natal. Eu sempre faço um desenho de Natal. No meu sketchbook de agora tem um desenho de Natal. Eu só acho que eu não fiz ano passado, em 2000... Não, ano passado foi 2025. Eu fiz. Essa página e a próxima. Eu fiz tudo no mesmo dia, porque eu tava... Como devia existir uma palavra pro contrário de bloqueio criativo, né?
Mas eu tava com isso. Desenhei Torajos. E essa coisa careca, que era pra ser isso daqui. Louis, vi no Pinterest, mas eu dei uma estilizada pra ficar parecido comigo. E eu gosto muito desse desenho, até hoje em dia, porque esse balão aqui, ele ficou estranhamente bem sombreado pra uma pessoa que não sabia nada de teoria das cores, de perspectiva. E Pomni, na hora que... Nossa, não tô chegando nada, deixa eu pôr o óculos. Na hora que eu desenhei isso, acabou de sair o EP4. Ah, nossa, já tá no episódio 7. Eu lembro que o EP4 virou meu favorito nesse dia, por isso que eu fiquei com vontade de desenhar a Pomni. Eu devia ter desenhado ela na roupinha do episódio 4, mas eu não desenhei. Mas hoje em dia o meu episódio favorito é o 6, porque é o melhor episódio, discuta com a parede. Eu não sei o que me dá de estranho nesse desenho, mas eu não gosto muito dele. Vocês viram que eu não gosto muito de quase nenhum nesse daqui, né? No próximo eu gosto de vários, mas esse aqui é complicado. Aqui, Digital Circus, todos os bonecos. Todos não, né? A Pomni não tá aqui, porque a Pomni tá aqui. Protagonista e os secundários. Ah, essa aqui eu gosto. Por quê? Eu estava num dilema que eu tinha visto alguma dica em algum lugar de que pra você melhorar seu estilo, você podia, como essa técnica, de você copiar estilos que você gosta, pra tentar pegar alguns traços e colocar no seu. E eu gosto muito do estilo de Lackadaisy. Por mais que eu não desenhe muito animais desse jeito mais humanos, eu gosto muito dos olhos, do jeito que eles se movimentam, do formato das mãos. E eu desenhei esse dia com a referência na minha frente, obviamente, desculpa a tremedeira, com a referência na minha frente e ficou muito legal. Eu gosto muito desse aqui, ele ficou perfeito, igualzinho a referência. Tentei dar uma estilizada colocando aquela bosta daquela bolinha no canto do olho que eu odeio. Olha aqui, não seria muito melhor se a Ivy tivesse sem essa bolinha no olho? Enfim, eu amo essa página por causa do post-it atrás e de tudo. Ela só é bonita, eu gosto muito dela. Sonic. Melanie Martinez e Bea Duarte, as duas mais que eu gostava na época. Assim, eu ainda gosto muito das duas hoje em dia. Inclusive eu vou no show da Bea em março. Mas eu tava viciada nas duas ao mesmo tempo. E eu pensei, por que não desenhar as duas mais maravilhosas e poderosas e maravilhosas na mesma página? Então foi isso que eu fiz. Yay! Eu odeio esse olho! Ai, como eu amo esse moranguinho. Olha como ficou bom. Às vezes eu dava umas cagadas e acertava no sombreado. Ah, esse desenho eu fiz porque a minha amiga tava sentada do meu lado desenhando a Luz, olhando pra a Luz, que é a namorada dela no desenho, olhando pra esquerda, enquanto ela só tava só olhando pra esquerda sem motivo nenhum. Eu pensei, vou desenhar a Amy olhando pra direita, porque elas vão ficar olhando nos olhos romanticamente. Nunca mais eu faço isso. Nada. Claramente só queria preencher essa página. Ai, meu Deus do céu. Ai, minha Nossa Senhora, alguém apaga a minha existência em 2024. Como eu me vestia na escola e como eu queria me vestir. Hoje em dia mudou completamente meu estilo. Eu usaria isso daqui, mas não em situações normais. Só que o sapato da Melanie, da marca da Melanie, eu também eu usaria em situações normais sim. Sapato muito bonito, só que não entrega no Brasil e custa R$1.000. Hilda, eu amo muito essa criança. Se você não assistiu esse desenho, é um desenho um pouquinho flopado na Netflix, mas vale muito a pena, é muito bom. E a paleta de cores é maravilhosa e toda a ambientação é perfeita. Se você é desenhista, assista esse desenho, porque é simplesmente perfeito. O N, com post-its, meu vício em post-its vai ficar um pouquinho aparente daqui pra cá. Isso aqui foram uns rascunhos de uma thumbnail, eu acho. Não, era do storyboard pra uma animaçãozinha que eu ia fazer com essa personagem, que ela sou eu, só que numa série que eu ia fazer. Ai, nada a ver. Vai aparecer depois no outro sketchbook que eu mostro pra vocês. Circus Baby não, Elizabeth Efton, com o trecho de um rap de FNAF muito bom que o William Afton canta: filha, não encoste na Circus Baby. Eu amo esse rap. Eu acho que é o meu rap de FNAF preferido, sem contar os antigos. Tipo, os antigões lá que são perfeitos. Estudo que não é um estudo, porque o que é essa cabeça? Mais estudo que não é estudo e... Esse aqui não ficou ruim, mas tira essa bolinha do canto do olho, pelo amor de Deus. Ruby. Eu não tinha o azul certo. Ah, nossa, eu escrevi eu não tinha o azul certo, porque... Nossa. Esse desenho é o melhor desse sketchbook. Por quê? Ele é antigo, mas eu faria muito ele hoje em dia. Eu não mudaria muita coisa hoje em dia. O rosto tá um pouco diferente do que eu faço, eu faria o olho menor. Mas
ele tá muito bom, porque esse é a Mônica de Doki Doki Literature Club. E essa música aqui no fundo é uma letra de uma música que é ela que canta, tipo, é como se fosse ela cantando. Só escutem, chama Just Mônica a música e ficou muito legal esse desenho. Eu simplesmente amo esse desenho. Tá acabando, gente, tá acabando, eu prometo. Esse menino aqui, é o bichinho da criança chorona. Eu esqueci o nome dele. Enfim, eu só fiz pra preencher a página. Esse aqui eu copiei do Pinterest, mas com aquele mesmo intuito. O estilo dos outros, até o seu estilo fica legal. E eu tento fazer o olho assim, hoje em dia, tá bem parecido com isso. Enfim, acho que serviu pra alguma coisa. Mas eu vou continuar fazendo o olho com aquela bolinha no canto até o final desse sketchbook, então vocês aguentem. Nada. Rascunho daquela série que eu jurava que eu ia fazer, só que a história é... Gente, eu fui perceber anos depois que essa história pra essa série é igualzinha de Vingadores. Caíram tem uns elementos que são o poder de tudo, que cada elemento tem um poder, que se juntar todos e fizer alguma coisa, tudo dá errado e tal, e tem uma pessoa que quer pegar esses elementos, é Vingadores. Só que quando eu fui fazer a história eu não percebi. Eu simplesmente não percebi. E eu jurava que eu tava sendo a pessoa mais original do planeta Terra. Ele tá bem atrás de mim, não tá? Welcome home! Eu gosto dessa página porque você tem a casa do Wally Darling, né? A casinha de Welcome Home. Você bate na porta, você abre, escrito Welcome Home. Daí quando você entra na casa, temos Wally Darling! Shelly e Vi. Também copiei do Pinterest. Mas ficou bonitinho, porém, claramente não fui eu. Eu no moletom do Nyan Cat, porque apareceu um desafio pra mim de fazer você no moletom do Nyan Cat. Eu fiz. Eu não sei porque que eu tô completamente branca, porque que eu pintei tudo, menos eu. Não sei responder pra vocês. Prout Cosmo Humanos. Por que eu fazia a orelha tão alta? Por que a orelha era tão pra cima, pelo amor de Deus? Cone sem cara, Shelly. Preenchendo página. Enfim, uma cara infeliz. E um desenho da minha amiga. Uma menina com uma boina performática. Acabou! E minhas coisinhas, vulgo meus fandoms. Tem muito mais hoje em dia, acho que preencheria essa folha toda. Bom, o que eu tenho a dizer sobre esse sketchbook? Eu tava... Nossa senhora, quanto teste de caneta. Eu tava aprendendo a fazer várias coisas e eu acho que se eu não tivesse feito esse sketchbook, eu teria até hoje desenhando igual essa praguinha aqui. Porque foi buscando ideias de coisas pra fazer no sketchbook que eu evolui bastante no desenho. Então, mesmo que eu ache isso aqui horrível, nossa, eu nunca mostraria isso pra ninguém. Eu não sei como que eu criei coragem pra colocar isso na internet. Eu ainda gosto muito dele e eu nunca, jogaria ele fora porque eu sei que ele foi importante. Dito isso... Cheguei e falei assim, o almoço não tá pronto. 8 horas pra fazer um arroz e fritar um peixe, não existe. Eu sou Pedro. Bom, meu próximo, eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido nesse, se bem que esse aqui tem mais detalhes do que o outro, porque o vídeo já deve estar ficando longo. Deu 30 minutos só de bruto disso daqui, depois que eu editar vai ficar um pouco menos, mas mesmo assim... Esse aqui eu dei uma exagerada na capa porque eu queria uma coisa cheia de informação. E ficou bem legal. Hoje em dia eu não faço mais desse jeito. As capas eu tô fazendo meio que só mais decorado bonitinho do que só jogado de informação. Eu fiz meio que tema capivara, muita personalidade. Minha mãe tinha comprado esses adesivos e eu falei, por que não usar, né? Tem aqui um pompom, um adesivo da Mel Mel, mais adesivo de capivara, estrela e uma Kuromi que minha amiga me deu esse adesivo. Vamos ver quando ele começou e quando ele acabou. Ok, tem mais coisa aqui nessa parte, vou mostrar ela bonitinha. Início, dia 15/2 de 2025, então foi 4 dias depois de eu ter o outro. O final foi no dia 21/6 de 2025, foi um mês antes do meu aniversário. Informações inúteis. Nós temos aqui Língua dos Gnomos, de ODPD. Só que só tinha algumas letras. Hoje em dia eu acho que tem todas. Acho que adesivo do Gumigu que eu comprei na CCXP, só que caiu do meu tablet. Tava no meu tablet, ele caiu. Quem passou aqui? Lura passou aqui, Gi passou aqui e a Helena passou aqui. Todas essas pessoas, se vocês estiverem vendo esse vídeo, beijo, amo vocês. Começando de verdade, a gente já pode ver uma grande evolução no meu traço só do começo do sketchbook passado para esse daqui, sendo que não passou um tempo relativamente grande, o que já me deixou muito feliz quando eu percebi. Quando eu tava fazendo eu não percebi e tal, mas agora que eu vejo, olha a diferença disso aqui, por mais que ainda tenha aquela bolinha ridícula no olho, já tá muito, muito, muito diferente, muito mais bonito. Eu já tinha alguma noção de anatomia, mesmo sendo um estilo cartoon, eu já tinha mais essa noção do que fazer,
de como sombrear, mais ou menos, mesmo sendo que eu só sombreei com verde. Enfim, não quero dar muitos detalhes porque o vídeo vai ficar enorme. Mas enfim, essa página é dedicada pro Azedo quando ele debutou no Torage Jovem. E só quem viu a live vai entender essa piada aqui. Foi muito engraçado, eu ri muito disso aqui. Ai, eu amo muito essa página. Eu estava viciada em Vocaloid. E eu pensei, essa tava famosinha na época, essa aqui, acho que é a Candy Cookie. Que tinha esse clipe que tinha esses fundos todos legais e elas com essas roupinhas, a Mico e a Teto, né? Com essas roupinhas e eu amei a estética do clipe. Eu falei, eu preciso fazer isso daqui e eu fiz e ficou muito legal. Eu comecei a tentar fazer luz no cabelo desse jeito. Eu parei uma página depois porque eu achei ruim. Eu achei feio nos outros estilos, só funcionou aqui na Mico e na Teto, no caso. E, enfim, ficou maravilhoso esse desenho. Eu gosto muito desse sombreamento específico aqui atrás do cabelo da Mico. Mas enfim, eu gosto muito dessa página. Eu disse que nesse sketchbook tinham páginas que eu realmente gostava. E essa aqui é uma das que eu realmente gosto. Porque eu acho que, não sei, tem cara de sketchbook pra mim. Só isso. Ai! Essas aqui, pra quem não conhece, ninguém conhece, são minhas primeiras OCs que eu tive de verdade. Com uma história, com coisas de OC mesmo. E eu fiquei muito orgulhosa deles dois. Esse é o Matthew, essa é a Astrid. Eles são melhores amiguinhos e eles têm toda uma história. E eles são muito fofos. Se vocês gostarem deles, algum dia eu posso contar a historinha deles e coisas fofas com eles. Ai, olha esse menininho, ele é muito bonitinho. Eu amo muito essa viada. Ok, passando. Isso aqui é um acontecimento real, ok? Sabem a ameba? Que eu acho que quase todo professor de educação física passou isso. Se não passou, é um jogo que se a bola bate em você, você é queima, você tem que ficar sentado andando pra pegar na pessoa e você volta e a pessoa tem que abaixar. Enfim, é um jogo muito chato. Não aguento mais esse jogo. Por favor, parar de fazer esse jogo na aula de educação física. Enfim, eu fingia que eu fiquei, eu ficava sentado porque eu odiava jogar esse jogo e eu não gosto de educação física. Enfim, esse desenho, todo mundo que na época, né, hoje em dia, isso aqui tá complicado. Todo mundo na época que pegava falava que esse desenho tava muito legal, porque eu realmente gosto dele. Eu quero recriar esse desenho, porque ele ficou muito bonitinho. Eu acho que eu peguei inspiração de um desenho do Wally Darling. Só que eu não entendi o que foi essa mudança drástica de estilo daqui pra todos os outros desenhos meus. O olho ficou muito grande. Mas sou feliz em anunciar, meu povo, que eu finalmente, a partir daqui, parei de fazer a bola no canto do olho e agora o olho é um círculo preto e uma pupila branca, que é como eu faço hoje em dia. Fico muito feliz de anunciar e fico muito feliz de que isso aqui é muito milhões de vezes melhor, por mais que o olho ainda seja enorme, é milhares e milhares e milhares de vezes melhor do que essa bolinha no canto do olho abominável, infernal, que eu parei de fazer. Vocês não vão mais ter que lidar com essa coisa horrível no coração de vocês. Bem autoexplicativo. Bloqueio criativo, só fiz eu e tristeza. Melo. O que falar é o Melo, eu amo o Melo. Eu desenho o Melo. Olhem pro meu Melo. Ai, eu não sei, eu só amo essa época do meu estilo, porque ele era todo coloridão. Hoje em dia eu faço mais aquarela e lápis, eu uso muito caneta ainda. Mas eu não sei, parece que ele era muito mais cartoon do que hoje. Por mais que ainda seja muito cartoon, mas esse olho muito grande me incomoda um pouco. Mas mesmo assim, ainda, não sei, eu gosto muito. Mas hoje em dia eu prefiro, obviamente. Mas é muito bonito o desenho do Melo em específico. Aquele outro eu acho um pouco estranho. Não sei o que me incomoda aqui. Mas esse do Melo em específico, nesse meu estilo, nessa época, ficou muito fofo. Próximo. Ok, claramente eu cobri algum desenho que eu não gostei, ó. E desenhos de flores realistas. Esse morango ficou legal. Agora essas duas flores, provavelmente eu inventei uma espécie de flor aqui. E essa daqui não ficou muito legal o sombreamento. Mas enfim, é isso aí. Money Talks. Money Talk. Trends de Dance World vão ser as coisas mais, né, que mais vão acontecer aqui nesse sketchbook. Enfim, usei rolo de papel higiênico. Não gosto, não sei porquê, acho que foi o rolo de papel higiênico. Ai, Turma da Batatinha. Eu não assisto. Esse dia eu tentei assistir e eu não assisto, tipo, sei lá, não é que eu não gosto, eu só não assisto. Só que eu acho o design dos personagens tão bonitinho que eu fiz a Sunny e o Code aqui. Code, não sei. O olho. Esse olho não tá legal, mas esse tá legal. Eu não sei o que muda. Eu consigo mudar quase o DNA do desenho de um pro outro. Só que, sei lá, quando eu fazer esse olho grande, eu vou tentar mudar um pouco o meu olho hoje em dia, porque eu tô gostando muito desse tipo de olho. É que era muito cartoon, eu não sei se eu queria tão cartoon, eu não tô entendendo. Eu vou ter uma crise de existência. Próxima página, Hatsune
Yippee! Mico e flores, que eu acho que eu peguei de uma embalagem, sei lá. Mico, só mico. Hatsune Miku. É isso aí, é só isso que vocês precisam saber. Esse aqui do Astro, fiz no meio da aula. Eu gostei bastante do fundo. Porque, sei lá, eu passei uma fita aqui e pintei de aquarela. Sei lá, eu gostei bastante desse fundo. Quero recriar, fazer em algum outro desenho. Eita, que isso? Nossa, essa página é legal. É o Cosmo, de Dance World. Eu tinha feito um esqueminha aqui. Eu vou tentar pôr um vídeo na tela do que é isso. E eu não sei porque que o meu não funciona mais. Ele colou em algum lugar estranho, sei lá. Mas as fotinhas que tinham eram essas. Eu estava viciada em fruitcake. Eu fiz isso aqui. Que é um pouquinho preocupante, tá? Porque esse bicho aqui mata os outros. É um pouquinho preocupante. Isso aqui foi minha amiga que me deu. Aí eu colei aqui pra não perder. Eu perdi um. Ela me deu 5. Eu tô só com 4 aqui. Eu perdi um. Uhul! Desenhos aleatórios. Uma CB. Eu tô falando que meu vídeo da CB não é de hoje. Tá aqui, ó. Várias coisinhas. Yarnabi. Pimple. Anya. Absolute Solver. Esse aqui eu fiz aquela trend que é bem velha, sei lá se é uma trend também, que é de jogar arroz e contornar e fazer um reino. Reino, sei lá, uma ilha. Ficou legal até. Só que eu não entendo porque que esse povo é tão, sei lá, ele fica tão destoado do resto das coisas. É todo um negócio zero aí, tem esse povo vesgo. Primeiro treino, provavelmente tudo errado. Que bom que você sabe. Aqui não tá tão errado. Acho que a mão, tá? A perna não tá ruim, eu acho. Sei lá. Eu tava sabendo por que essa caixa tá desse jeito e por que essa caixa tem uma ponta. Quanto a isso, mudou completamente. Hoje em dia eu sei basicamente o que fazer numa anatomia. Eu só não faço por preguiça. Mas eu sei basicamente que isso aqui não tá tão certo assim. E essa caixa tem uma ponta. Eu sei principalmente de caixa porque eu gosto bastante de desenhar casa e coisas geométricas. Basicamente eu gosto de arquitetura, então hoje em dia eu sei como fazer uma caixa sem parecer um prisma. Esse perfil também, pelo amor de Deus, pode apagar isso daqui. Vamos cobrir com alguma coisa. Tá, uma Anya que eu terminei no digital. Anya bonitinha. Lilith é uma seminha que eu amo muito ela. A história dela é muito boa. Não vou falar nada sobre porque eu tenho projetos pra frente. Eu tô escrevendo sobre a história dela. Essa é a família dela. Tô escrevendo sobre... Enfim, a Lilith é uma coisa legal. Acho que é uma das minhas OCs mais profundas. Sem contar com as minhas do meu livro que eu tô escrevendo. Yata, foi no dia que Yata lançou. Não, acho que um dia depois. Na escola eu fiz. Eu lembro que o meu professor pegou meu caderno esse dia pra ver esse desenho. Ele começou a folhear. Daí ele chegou na página da Lilith aqui. Daí eu coloquei aqui, ó, o nascimento dela. Ele viu o uniformezinho da escola dela e falou: pessoas dessa época usavam essa roupa. Ele simplesmente me jogou. E eu pensei melhor e realmente pessoas dessa época não usavam essa roupa. Então eu mudei a data de nascimento dela. Tá, aqui era um desenho que eu fiz pra minha amiga no aniversário dela. Por isso que não dá pra ver porque atrás eu fiz e passou a tinta. Mas esse desenho pronto tá aqui. Enfim, é só um desenho de aniversário. Aika, de Pretty Pretty Please, I Don't Wanna Be a Magical Girl. Esse nome é enorme, é maravilhoso esse coisa. É uma animação independente do YouTube que não tem versão pronta ainda, mas é muito bom. E eu tenho uma cena que é animada completamente colorida. E eu usei essa cena pra desenhar a Aika aqui. E ela é maravilhosa. Essa série simplesmente precisa virar uma série. Disney, Netflix, faz alguma coisa, é muito bom. Fukauna Girl, Fukauna Girl, if you wanna play me, let's... Ih, parou de rodar. Quem lembra dessa trend? Era muito bom, era muito legal. No começo de 2025 tinha umas trends de desenho muito legal. Enfim, Fukauna Girl. Eu gosto muito desse desenho, hoje em dia é um dos que eu tenho mais orgulho. Não é. Mas é um desenho que eu gosto bastante porque ele roda. E eu gosto de coisas sketchbookísticas que rodam. Ai, meus filhos! O Matthew e a Astrid! A única coisa que me incomoda nesse desenho é o braço dele. Por que o braço dele... Enfim, mas eu amo muito eles. E eu gosto muito do estilo que eu fiz no rostinho do Matthew aqui. Nesse desenho, eu não sei, eu tô sentindo alguma coisa com esse estilo. Eu tô sentindo que eu preciso dar uma voltada pra esse estilo. Olha como era bonitinho. Outra minha. Essa aqui é uma outra ideia que eu tenho pra desenho animado. Se algum dia eu precisar, eu tenho essa ideia aqui. Esse é o Apollo. Ele é um ser interdimensional que vira essa coisa aqui e na Terra, quando ele quando ele fica em forma humana, ele é desse jeito. E ele faz colarzinhos com pedrinhas da lua. Ok, bichinhos de desenhos que eu amo. King, Waddles, o bichinho da Hilda que eu esqueci o nome, o Alfur é o nome dele, esqueci. E o bichinho de um anfíbio.
Eu esqueci o nome dele. Eu tô esquecendo o nome das coisas, tô parecendo uma velha. Tá, esses aqui são umas ideias de amigos que eu tive pro Apollo quando ele viesse pra Terra. Eu escolhi ele, só que eu fiz ele menino ou menina, porque eu não sabia se eu queria um menino ou uma menina. E no final, eu acho que no final desse sketchbook, eu fiz uma outra menininha pra ser amiga deles e, enfim, coisas legais. Essa aqui é a história que eu pareci os Vingadores. É inspirada em amigos da minha sala, que a gente tinha esse grupinho que a gente começou a fazer quadrinhos, acho que no final de 2023 e durante 2024. Só que em 2025 a gente meio que se separou porque a sala era muito grande. Tinha 42 pessoas na minha sala. Aí como a gente se separou, a gente meio que parou de fazer esses quadrinhos. Só que nessa época aqui, eu ainda pensava em fazer essa série com essa história. Mas depois que eu percebi que era igual aos Vingadores, eu desisti. Promise never seen again. Gente, Confession of a Rotten Girl é uma das melhores músicas da Miko. Eu falei! Eu não gosto desse desenho, mas essa música é tão boa. Essa aqui é a irmã do Matthew. E um querido aí, é um amigo dele. É um amigo do Matthew esse aqui. Eles são muito amigos. Eu não sei desenhar cabelo de TikToker. Ai, o desenho da minha amiga, olha que bonitinho. Amora. Amorinha. Eu comecei a ficar viciada no DPD daqui pra cá. Viciada não, né? Porque o meu vício não transparece nessas páginas, mas eu só pensava nisso. Eu gosto muito dessa página por causa da decoração dela. Eu acho que é uma das decorações mais criativas e bonitinhas que eu fiz. O desenho não tá tão bom em si, mas a decoração meio que compensa. Ai, o Lin. Ai, eu amo esse bonitico. Que eu amo o Lin, meu Deus. Essas duas páginas são meio que de mundo Torajo. Meio não, né? São de mundo Torajo. Fiz o Lin Azumi. E é isso, zoomzinho de aquarela. Eu só fiz ela porque ela é bonita. O Jay, foi a época que o Jay lançou, tanto que tragam o roxo. Colei aqui embaixo porque a cara dele tinha ficado feia. Deixa eu ver. Não vamos ver não, gente. Não vamos. Eu desenhei ele um horário aqui. Enfim, o Jay é muito legal. O Jay é bonito. Uma Florência, não pode faltar. E eu gosto muito dessa pétala em específico. Todas as outras estão boas. Agora, essa pétala, gente, eu só não gosto do fundo. Não sei porque que eu fiz isso aqui, pelo amor de Deus. Tá, essa aqui, coisas do meu livro. A mãe de uma das protagonistas. Nada muito que você precise saber. Isso aqui na época do filme do Minecraft era o coisa do cinema. Ingresso, só que não é igual os ingressos bonitinhos de filme, é só uma nota fiscal amarela. E eu fui exatamente assim ver o filme, só tirando a coroa, né? Eu não uso uma coroa laranja que flutua, pra quem não sabe. Mas eu fui exatamente assim, porque eu tenho uma jaqueta do Creeper. Dead Art, acho que foi na época que lançou a Comédia da Arte. Ato 1, né? Nunca acabei, nunca vou acabar. Todos os personagens roxos que eu amo. Ah, gente, só uma coisa. A partir dessa página do roxo, esse sketchbook fica bom, tá? Fica bom, fica cada página mais bonita que a outra, os desenhos bonitos de verdade. Amora, Catnap, pequenininho, porque eu tava com um saco cheio de desenhar Catnap. Eu não aguentava mais. Eu desenhei o Catnap durante um ano inteiro. Tem um Catnap desenhado na minha parede, eu não aguento mais. Astro, Enzo Gabriel e Yuri, todos os roxos bonitos. Hoje em dia eu gosto de mais roxos, mas na época eu só conhecia esses roxos. Ok. Aqui eu desenhei o Apollo Minhocê, aqui colorido, é o mesmo de antes, só que pintado. Eu fiz um comparativo de qual eu gostava mais de desenhar, aquarela ou marcador. Eu não cheguei numa conclusão, eu amo os dois, acho que igualmente. Hoje em dia eu uso mais lápis. Não, eu uso canetinha de água e lápis. E aquarela. E marcador, eu uso tudo. Mas enfim, eu fiz um comparativo e eu gosto muito desse desenho do Apollo, por mais que ele fosse só um teste. Ficou um sombreamento muito legal aqui. Nessa parte. Ok. Primeira presença de uma Atena. E a partir daqui é só mitologia grega. Nessa época, eu li o segundo livro de Percy Jackson, que eu tinha lido o primeiro um tempo atrás, mas daí eu li o segundo e eu fiquei viciada. Eu assisti a série, fiquei viciada, né? Acho que foi nesse dia que eu fiz o teste e descobri que eu sou filha de Atena. E é isso. Começou aqui, mas enfim, tem desenhos aleatórios e decoração. Essa página eu acho que é a mais fraquinha, daqui para cá, essa é a mais fraquinha, a mais chatinha. Só que ela ainda assim é legal, porque essa coruja é bonita. Eu gosto de corujas. Tá, essa é uma minha que eu esqueci completamente da existência. Essa é a Zara, gente, ela é uma fada que não pode voar, muito quieta, aniversário dia 23/8 do ano que eu não decidi, porque eu não decidi quando se passa a história. E ela é fofa. E ela tem a paleta de cores do parquinho que eu fui. Eu estava num parquinho e eu pensei, uau, uma OC necessitada, eu estou necessitando. Eu não tava precisando de OC nenhuma. Eu pensei, vou fazer uma OC. Zara, prazer, Zara, vocês, Zara, essa é a Zara. Não é a loja de roupa, é cabelos
cabelos bonitos. Muitos cabelos. Enfim, eu tava querendo aprimorar desenhar de cabelo, porque eu só sabia fazer cabelo desse jeito, pra ficar bonito. Foi aqui que eu comecei a tentar desenhar cabelos diferentes e diversos. Mas aqui tem o tipo de cabelo que eu sabia fazer e o tipo que eu tava aprendendo. Meu Deus, parece a Katniss Everdeen do Distrito 12. Ah, Starter Pack. Que bonitinho, eu lembrava que eu tinha feito Starter Pack. Coisas. A boneca tem tintas aquarelísticas, coisas, sorvete, que é minha comida preferida, meu tabletzinho, livro, que deve ser perdido, meu chaveiro de capivara, meu ursinho. Que bonitinho. Falando, as páginas daqui pra cá são legais. Eu tenho até orgulho dessas páginas. Tá, não, peraí. É um caso complicado, porque eu tive um surto. Eu comecei a ficar com raiva de uma caneta minha que não tinha tinta, eu passei tudo aqui, tanto que ela explodiu. E daí eu peguei essa folha, recortei, colei aqui no sketchbook e colei uns desenhos que eu tinha feito na escola. O Melo, esse treino aqui, esse gato, e eu vi a roupa da Mico, essa mão. E escrevi a letra na parte em francês de Decadência, porque eu tava começando a estudar francês. Música da Bea Duarte, muito boa. Se você não escutou, você tá perdendo muito tempo da sua vida, você não tá sabendo viver. Primeiro desenho de PJO, tipo, de todos, porque aquele da Atena é só Atena, pode ser de qualquer mídia, pode ser de Epic, pode ser de qualquer coisa, enfim. Essa aqui é a minha primeira Anabete do livro, obviamente. É a primeira de todas, as muitas milhões que eu desenho todo dia essa menina, eu sou completamente obcecada. Enfim, eu tenho uma história. Por que o olho dela está verde? E essa cor esquisita, não cinzenta, bonita, que o Percy descreve em todas as páginas. Aconteceu um problema. Quando eu tava desenhando, estava de madrugada. Eu já tinha feito essas 2 páginas, no mesmo dia eu fui fazer mais essa. E eu estava com sono. Então, quando eu tava pintando ela, eu pensei, nossa, que cor será que é o olho? Será que eu pego eu subo na cadeira, pego da minha estante o meu livro, ou eu tento adivinhar? Pintei o olho de castanho, certo? Fui tentar arrumar, passei um branco em cima, ficou verde. Toda vez que eu passo de novo, tentando arrumar, fica verde de novo. Então, não tem o que fazer. E eu testei uma técnica nova de contorno aqui, de fazer as partes principais mais graves, mais fortes, e as partes, tipo o cabelo, que não é muito marcado, com contorno, com a ponta mais fina. Eu não faço isso mais hoje, mas ficou legal nesse desenho. Eu gosto muito dessa Anabetezinha, ela passa uma energia muito Anabete. Eu arrancaria esse olho dela. Quarto do Matthew e da irmãzinha dele, a Mavi. E eu amo esse desenho porque eu amo quartos. Tá lindo, só isso, só tenho isso a dizer, tá bonito. Eu tô falando, eu gosto do meu sketchbook, eu finjo que eu não gosto, eu só finjo. Eu tenho orgulho dessa janela, tenho orgulho do pezinho dela, que tá muito bonitinho. Desenho da Zara, eu ainda tava tentando investir na Zara, mas eu esqueci completamente dela. Mas a gente não tá nem no mesmo mar. Bea Duarte. Escutem Bea Duarte. Enfim, eu gosto desse desenho porque ela tá afundando. Mas tem 2 erros aqui que vocês não iriam perceber se eu não falasse. O cabelo dela tá pra cima, o que significa que a água tá puxando pra cima o cabelo dela. Porém, a saia tá pra baixo. Então, eu só simplesmente esqueci desse detalhe. E, como ela tá vindo daqui, aqui seria a superfície, aqui seria o fundo. Por que aqui tá mais escuro? Sendo que a superfície é mais clara e o fundo é mais escuro. Era pra ser aqui. Enfim, tá. Esse aqui eu fiz na escola. Tanto que até eu odiei na época. Eu só odeio essa página. Aqui são minhas bonecas. Põe a fotinha delas aí. Amava elas quando eu era pequena. E é isso, é a Raiden e a Elisa. Elas são lindas, elas são bonitas. Daí eu desenhei elas 2. Próximo. Esse aqui é na época de Secret of the Mimic. Época complicada e legal ao mesmo tempo, porque o jogo teve críticas e teve coisas legais, mas o design dos personagens é uma coisa que a gente não pode falar mal, porque o Scott Algodão acertou completamente no design deles. Olha isso aqui, olha esse cogumelo, olha... Não, gente, me desculpa, que é bonito, é bonito. Tava frio na minha cidade, obviamente não tava nevando, mas estava frio, então eu tava com raiva do frio, logo desenhei um lugar no frio. Muito obrigada, agradeço. Epic the Musical! Foi, acho que um dia depois de eu ter escutado pela primeira vez. Temos Atena, temos Telêmaco, temos Circe, temos Hermes, temos Elo, temos Odisseu pequenininho aqui do canto. Também outra recomendação que eu vou deixar pra vocês é Epic the Musical. Epic the Musical é cinema, é arte, é tudo possível. Epic the Musical é minha religião. Quando eu comprei esse meu caderno do Torágio, veio com esta cartinha da
da Talda, que hoje em dia nós sabemos que o nome dela é Suica, não sei como se pronuncia. E eu quis colar aqui e fazer um desenhinho dela. Nossa, é tão antigo que nem tinha a música dela. Eu coloquei um trecho da música Mundo de Frutas, que é uma música toda bonitinha, só pra deixar legal. Tanto que a Talda era completamente uma sombra preta. Ok, estamos chegando ao final do nosso sketchbook, mas um dos melhores desenhos também, que é o Apollo. Eu amo esse desenho. Eu amo muito esse desenho. Hoje em dia, meu estilo é muito parecido com esse. Eu faço o olho menor. Porém, o corpo ainda é muito parecido. E ele faz uma coisa legal. Peraí, eu vou continuar rodando enquanto eu falo. A ideia desse desenho veio quando eu comi esse chocolate, o Perita Creme. Porque eu vi uma lira e vi dourado e pensei, Apollo. Estamos nas últimas páginas. Aqui eu fiz um personagem de um fandom que eu coloquei na roleta e caíram. Inaf, fiz o Bonnie, Ghost Falls, fiz o Bill, Monotorage, fiz o Zumi, Marvel, fiz o Homem-Aranha, Percy Jackson, fiz o Percy, que bonitinho. Mary Jane, fiz o Annie, Digital Chip, fiz a Zubul, Lacadeza, fiz o Freckle, Daisy Ward, fiz o Gooby, Hilda, fiz o Alfur, Vocaloid, fiz a Miko, Dr. fiz a Mônica, Welcome Home, fiz o Ali Darling, Playtime, fiz o Jarno BT, Diário 907, fiz a Mora. É isso aí. Essa página eu me lembro, tem spoiler de Percy Jackson no livro 4, então se você não leu... Galera, esse aqui são meus pais. São os meus pais, minha mãe, meu pai. Eu amo tanto essa cena, vocês não estão entendendo. Se não tiver essa cena na série, eu cancelo a Disney Plus. Penélope, essa é a amiguinha do Apollo. Ela faz muitas coisas, quem quiser ler, leia. Ela é legal e eu gosto muito dela. Eu desenho muito ela hoje em dia porque ela tem um design bonito e ela tem uma trança que parece a da Circe de Epic. Um desenho que não é meu, da minha amiga Fabiana. Esse é o Instagram dela, quem quiser seguir. Meio que acabou o sketchbook, eu deixei uma última página pra ela desenhar. Aqui tem os testes de caneta. O Mini Matthew. Sobre esse sketchbook, ele é meu favorito. Revelações. Os desenhos hoje em dia, mas mesmo assim são os mais criativos até hoje dos meus sketchbooks. E eles são bonitos. Esse sketchbook ele é colorido, ele tem muitas técnicas diferentes. Eu gosto dele, eu simplesmente gosto muito dele. Eu só trocaria essa capa cheia de capivara. Obrigado a quem assistiu até aqui. Cadê o outro participante do nosso vídeo? Larguei ele na minha cama. Ok, aqui. É isso, obrigado por ter assistido quase 1 hora de vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito, porque acabou com a memória do meu celular. E se vocês gostarem de conteúdo de sketchbook, eu posso trazer quando eu acabar o que eu tô fazendo agora, um tour. E muito obrigada, beijo e tchau, tchau!